Olá, eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu, numa série de vídeos a respeito da mediunidade no canal Espiritismo e Você, e contamos com a sua companhia. Fique conosco. Olá, nos vídeos anteriores abordamos alguns assuntos a respeito da mediunidade e deixamos linkados para hoje abordarmos a respeito da obsessão, da fascinação. E começamos já com essa pergunta para o Dineu, o que ele entende por fascinação, obsessão, como é que a gente pode trabalhar com isso em específico no grupo mediúnico. Olá, obsessão é um gênero, né, que possui várias espécies. Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz que a obsessão é um dos maiores escolhos que existem na esfera do espiritismo prático, ou seja, na esfera da prática mediúnica. Então é um obstáculo com que quem pratica a mediunidade sempre deve estar prevenido. E ele diz que é um domínio que certos espíritos conseguem sobre certas pessoas. E esclarece, né, que como se trata de um domínio, como se trata de uma invasão, até um desrespeito ao livre-arbítrio, é algo forçado, que isso só espíritos inferiores fazem, porque os bons espíritos, se eles não são ouvidos, se nós não prestamos atenção, se não queremos a presença deles, eles se afastam e vão fazer o bem em outro lugar. Então é algo próprio de espíritos inferiores. E existem várias espécies de obsessão. Existe, listado por Kardec, obsessão simples, fascinação, subjugação moral e subjugação corporal. E a obsessão, né, se a gente for tentar definir como aquela influência persistente, má, que o espírito exerce, ele se pauta, né, ele consegue essa vinculação obsessiva, despertando no obsediado algo que faça com que ele esteja de alguma forma de acordo com aquilo. Porque se há uma violação, entre aspas, né, desse livre-arbítrio, essa violação, ela, de certa forma, teve de ser concedida. Eu penso que quando a gente, por exemplo, tem uma relação de intimidade com uma pessoa, e a ponto de vocês estarem juntos o tempo inteiro, tomando decisões juntos, à medida que você vai deixando que o outro decida por você, o outro vai ganhando espaço naquela relação e começa a tomar as decisões, pode chegar uma hora que você se sinta como se estivesse com o seu livre-arbítrio desrespeitado, como se aquele outro espírito estivesse tomando decisões que às vezes não estão de acordo com as que você gostaria. Mas de alguma forma você concedeu, né, esse direito de decisão, né, você concedeu, né, eu coloco entre aspas esse livre-arbítrio para o obsessor, porque senão seria uma espécie de injustiça, né? Deus permitir que alguém decida ou tome decisões ou utilize do maquinário mediúnico de alguém sem o desejo, mesmo que inconsciente, do obsediado. Como é que você enxerga isso, Dineu? Bom, lembrando que o conceito é o domínio que um espírito consegue exercer sobre alguém, né? Então, para que isso ocorra, é necessário alguma fissura moral. Não tem como você conseguir domínio sobre o domínio, digamos assim, nesse sentido de uma influência persistente e tal, em alguém que não tenha uma específica fissura moral, tá? Mas na Terra, a Terra não é composta de anjos, tá? É muito difícil encontrar alguém que não tenha nenhuma fissura moral, entende? Não tenha inveja, não tenha isso, não tenha aquilo. E até no Livro dos Médiuns se comenta a respeito de duas irmãs, né, que eram, digamos assim, aparentemente um modelo de bondade, né? E elas estavam às voltas com esse fenômeno, né? E se indagou como é que pode e tal. Daí foi respondido a Kardec, se não me engano, uma resposta de São Luís. Ele deu uma resposta assim muito firme, que era para dar às duas irmãs,
para que elas parassem de falar mal dos outros. E daí Kardec disse, olha, isso aí parece assim um pouco, sei lá, firme demais, entende? Muito imperioso. Ele disse, não, São Luís disse, não, é para responder exatamente como eu disse, porque elas acham que não fazem nenhum mal com a língua. E fazem muito, elas precisam praticar a caridade da língua. Então, se falar mal dos outros é algo que abre as portas para a obsessão, nós precisamos reconhecer que no âmbito humano nós precisamos sempre estar cuidando, né, e prestando atenção se não estão presentes em nós os sinais da obsessão. Mas talvez seja o caso de falar das espécies, né, para que fique um pouquinho mais claro isso. E eu penso talvez a gente abordar um pouco a respeito do que levaria um espírito a obsediar outro, né? Então, eu consigo elencar 3 possibilidades para que daí a gente entre nas espécies, não? Que é, você colocou, tá? A gente tem uma falha moral que perturba alguém ou prejudica alguém, e esse alguém de alguma forma nos quer mal. Eu vejo a outra opção de a gente ter feito isso numa existência anterior, né? Porque talvez tenhamos prejudicado alguém no passado remoto, aquela pessoa continua magoada conosco e ainda deseja que a gente vá mal pelo próprio interesse, né? Pelo interesse do espírito que quer nos afetar. E a outra possibilidade é os que a gente chama de inimigos da causa, né? Que são os espíritos que não gostam da causa que é defendida, do trabalho que é realizado, ou das pessoas a quem estão sendo assistidas. Então, de alguma forma, a gente indiretamente passa a ser alvo por conta de algo que está fazendo ou defendendo. Então, partindo desse pressuposto que, né, por esses motivos e talvez por outros, os espíritos querem o mal de alguém e por isso eles obsediam, porque se é a característica de um espírito que quer o mal, do espírito que tem o mal como interesse, ele tem que ter um motivo para fazer aquilo. E o que leva um espírito a persistir tanto, assim, né, a ponto de conseguir uma obsessão, às vezes, num nível mais simples, ou uma obsessão num nível mais intenso? Esse interesse faz com que o espírito, às vezes, esteja mais ou menos vinculado, ou por mais ou menos tempo vinculado, o que vai levar a diversos, entre aspas, graus de obsessão. Isso? Tá, eu vou listando aqui o que Kardec escreveu. Ele cita como primeira causa possível a vingança. Eu fiz algo para alguém nesta vida ou na vida passada e a criatura está desencarnada, não consigo me perdoar e quer se vingar. Então ela fica interferindo em minha vida. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que ele diz seria o gosto do mal. Tá? Existem tantas pessoas que gostam de coisas que prejudicam os outros. Eu posso citar aqui, veja, existem pessoas que sentem prazer no abuso sexual, entende? Na violência, no estupro. Tá? É um prazer que se origina da dor do outro, né? Da submissão do outro. Então, essas criaturas, a hora que desencarnam, né? Não vão passar automaticamente a amar o bem. Então, é o gosto do mal, é o gosto de prejudicar, e nisso surge com frequência a inveja. Você vê alguém que é feliz, que é melhor do que você vê que ela está num bom caminho, a hora que desencarnar vai ser feliz e você é infeliz, você começa a perseguir aquela pessoa por inveja, para ver até onde vai a resistência dela. Tá? Outra causa é a covardia. Então você vê que a pessoa é fraca, entende? Você tem aquele gosto de perturbar a vida alheia, você vai naquela criatura que é fraca de discernimento ou que é fraca de moral, o que quer que seja, e até a respeito disso tem a entrevista com um espírito lá e diz, por que você escolheu fulano para perturbar? Eu disse, porque eu queria perturbar alguém, eu preciso de um idiota, porque um homem sério, um homem que refletisse não ia dar bola para mim, então eu fico com ele. Entende? Então, isso é. E daí Kardec também lista o caso dos espíritos que, sem serem maus, eles são orgulhosos. Então, são os falsos sábios. Eles têm apego a certas ideias, a certos sistemas, e eles querem propagar aquilo para a humanidade. Eles acham que sabem mais do que sabem, então eles atormentam um médium, alguém, até que aquela criatura se convença de que as ideias são boas, né? E ele fica com base naquilo, entendeu? Você
quer aparecer. Basicamente, quer que a tua ideia, né, brilhe no mundo e você acha que sabe mais do que sabe. E quando você fala em domínio, né, a capacidade do espírito mal dominar a pessoa. Espírito inferior, não necessariamente mal. Então, se a gente for tentar transpor isso para a atividade do médium, né? Então, à medida que esse domínio ele é cada vez mais intenso, ele vai ganhando outro nome. Então, desde uma obsessão que a gente vai listar como obsessão simples, até uma influência um pouquinho maior, subjugação, até os momentos de possessão. Então, Kardec ele também dá essa graduação da obsessão quando a gente vai classificar, partindo do pressuposto que quanto mais intenso esse domínio, quanto mais na relação entre os dois o mal exerce maior influência, maior domínio teria o obsessor do médium. Podemos graduar os níveis de obsessão, Dino? Olha, graduar-se enquanto a gravidade não existe dúvida, mas nem sempre começa, digamos assim, seguindo uma escadinha. Há casos em que já começa um pouco mais intenso por específicas causas, tá? Mas quanto à gravidade, não tem dúvida de que segue uma escadinha. Começa na obsessão simples e vai em frente. E o que partindo do pressuposto que a gente identifica um médium, ou se identifica obsediado por algum motivo, a gente oferece algo que faz com que esse espírito se conecte. Então vamos pensar assim, quando você falou, tem obsessão que já começa no nível mais hard. O médium que está cedendo, né, a essa influência, ele precisa estar de posse de algum sentimento, que via de regra pode ser a culpa, ou algum sentimento que faz com que ele se sinta de alguma forma devedor ou merecedor para se manter naquela relação que não deixa de ser uma relação abusiva. Mas o médium está numa condição de relação de domínio e que ele, por força própria, deve tentar se esforçar por desvencilhar, às vezes consegue, às vezes o fenômeno é tão intenso que há uma certa dificuldade de conseguir, inclusive, separar, né, o obsessor do obsidiado. Então, com relação a isso, o que na qualidade do médium, o médium pode fazer para se livrar ou ficar distante ou, de alguma forma, evitar o processo obsessivo? Denis, existem várias coisas e depende bastante da característica da obsessão que você tem, entende? Não é, digamos assim, até Kardec diz que a respeito disso, né, só dá para dar conselhos genéricos, porque não existe uma fórmula, entende? Tipo exorcismo, você vai e faz isso, reza isso, reza aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não tem uma fórmula, entende? O princípio genérico é que você deve atrair os bons espíritos por sua vida e que com base nisso automaticamente a presença dos bons afasta os maus. Mas, digamos assim, existem vários matizes disso aí que depende do tipo de obsessão que está em pauta, né? Podemos destacar também a oração como uma grande ferramenta, né, de desvinculação. A conduta, eu sempre costumo comparar com aquela ideia de que quando você está magoado por uma pessoa que fez algo que você entendeu que foi errado, à medida que você percebe que aquela pessoa está tentando acertar, ou de alguma forma vê que ela está mudando, ou que o teu sentimento diminui em relação a ela. Então, parte do pressuposto que com os espíritos obsessores vai no mesmo sentido. Então, o espírito que fez algo para alguém e depois reencarnou, e ele está tentando acertar, tentando fazer o que é certo, se esforçando realmente para ter uma boa conduta, tentando reparar os erros do passado com boas ações. Isso é uma forma também de dar ao espírito que ficou magoado contigo a ideia de que não, né, passou, né, já não é mais aquela pessoa que maltrata, que faz mal, que tripudia do semelhante, que corrompe. Então, ok, vai diminuindo um pouco aquele sentimento, e esse sentimento de desvinculação vai afastando o obsessor do obsidiado. Então, poderíamos listar como opção oração, boa conduta e a disciplina do bom comportamento, que atrai os bons espíritos, né, para naturalmente afastar os maus espíritos. Mais alguma conduta que a gente possa dar? Eu torno a repetir, depende do tipo de obsessão que está em pauta. Então vamos entrar no tipo de obsessão? Acho que o nosso tempo agora excedeu um pouquinho com relação à quantidade de matéria que a gente trata em cada vídeo. Então eu deixo esse vínculo para a gente iniciar logo na sequência
E eu desejo que você esteja conosco, agradecendo pela sua companhia até aqui.